Deus é pior que o diabo. Foi isso que esse ateu falou. Cite uma coisa que Satanás fez de errado na Bíblia que Deus não foi lá e fez igual ou pior. Olá, eu me chamo Gabriel e hoje vou refutar esse vídeo. Contextualizando, um rapaz gravou um vídeo fazendo perguntas para ateus / agnósticos. E a pergunta é basicamente o seguinte: ou Jesus era louco, ou Jesus era mentiroso, ou ele era verdadeiro. E aí, essa pessoa que eu vou refutar nesse vídeo vai comentar sobre essa pergunta que esse rapaz fez. Existe uma quarta possibilidade: ele foi inexistente. Sim, porque historicamente tem pelo menos 8 figuras que se dizem serem Cristo, o Cristo da Bíblia. Sem contar que a história de Jesus Cristo é um copia e cola da história de Zoroastra. Primeiro ele fala que Jesus não existiu. Eu só fui entender isso quando eu fui assistir um vídeo que ele publicou depois desse, que na verdade ele estava se referindo ao Jesus divino e não ao Jesus histórico. Pois bem, esse jovem aqui que eu estou comentando deveria ter explicado isso para não haver confusão, mas parece que ele não está nem aí. Um ponto importante é que o rapaz que formulou a pergunta para os ateus não é uma pergunta muito boa, porque ele deveria, na verdade, ter feito em cima dos discípulos, porque quem conta a história são os discípulos. Então, ou os discípulos são mentirosos, ou os discípulos contam a verdade, ou os discípulos estavam loucos. E aí sim ficaria bem mais formulada, porque aí o cara ia dizer que, no caso, os discípulos estariam mentindo sobre Jesus. Outra questão a ser levantada é que esse rapaz que formulou a pergunta para os ateus não deu motivos para a pessoa não escolher a opção de louco e a opção de mentiroso. Aí no final fica apenas uma mera pergunta. Depois o Rei Leão. Bom, o Rei Leão aqui está falando. Bom, agora o Renan está dizendo que Jesus é um plágio de Zoroastro, mas para nossa sorte, o Pablo do canal Teísmo Racional já refutou isso. Eu vou marcar aqui o Pablo para vocês entrarem no perfil dele e assistir esse vídeo. Mas resumidamente o que ele fala é o seguinte: Zoroastro é mais antigo que Jesus, mas as histórias acerca de Zoroastro é depois de Jesus, do século IV. Contar que a história de Jesus Cristo é um copia e cola da história de Zoroastra, que é pelo menos uns 600 anos antes de Cristo. Vai lá dar uma estudada. Uma parte importante aqui que ele levanta a questão sobre Jesus ser plágio de Zoroastro, mas ele mesmo ignora a própria questão, mandando a pessoa ir estudar. Aparentemente, o Renan desconhece completamente o ônus da prova. Quem afirma é quem tem que provar, e não o contrário. O fato de uma religião atrair pessoas para si não quer dizer que ela é verdade. Inclusive, hoje você tem milhões de pessoas que são cristãs e nunca viram esse Deus e nunca presenciaram nada do tipo. E mesmo assim, elas seguem um Deus que elas nunca viram, que elas nunca presenciaram milagres diferentes do que é relatado na Bíblia, etc, etc. Hoje no mundo a gente tem aproximadamente 1 bilhão de hinduístas. Isso significa que a religião e os deuses deles são reais, afinal de contas eles conseguiram atrair essa quantidade absurda de pessoas, né? Você tá entendendo que não funciona desse jeito? Eu vi o primeiro vídeo do rapaz que fez a pergunta aos ateus e agnósticos e não entendi absolutamente nada do que o Renan está comentando aqui agora, porque o que o rapaz perguntou não tem nada a ver com maioria de adeptos, até porque o cristianismo no começo era minoria. Eu posso estar enganado, mas o que o Renan está falando aqui agora não tem nada a ver com nada, porque o rapaz em nenhum momento tocou nessa história. Mas eu sim tenho um questionamento que eu fiz em um vídeo meu, que inclusive teve mais de 100 mil visualizações, e nenhum cristão conseguiu me responder. Que é: cite uma coisa que Satanás fez de errado na Bíblia que Deus não foi lá e fez igual ou pior. Agora ele fala para os cristãos, cita algo que o diabo fez e Deus não fez pior. Minha tese parece que está sendo comprovada. Ele desconhece de fato o ônus da prova. Se é ele que está dizendo que Deus faz coisas piores que o diabo, então é ele que deveria provar isso, e não os cristãos. Eu não posso te apresentar a prova da inexistência, não? Eu não posso apresentar uma história que não existe. Então é ele que deveria nos apresentar essa história. Tá lançado o desafio. Ah, e só pra ressaltar, né? A gente sabe como que o cristianismo atraiu essa quantidade absurda de pessoas, né? Foi por intermédio de violência, de tortura, né, de inquisição, etc, etc. Sem entrar na veracidade dessa história que ele está contando, houve sim erros de boa parte dos cristãos no passado. Mas como você pode ver, ele está pegando esses erros e colocando nas costas de todo o cristianismo. Na lógica dele, se alguns cristãos realizam mal, portanto todo o cristianismo é mal. Seguindo essa lógica, todo o ateísmo é mal por causa disso aqui que eu vou ler para vocês. Abre aspas.
A história registra também que a França iniciou uma guerra terrível para destruir a palavra de Deus, matando 70 mil seguidores da Bíblia, na trágica noite de São Bartolomeu. Essa daqui é a França ateia, ou seja, seguindo a lógica dele, todo ateísmo é mau, por causa da realização de alguns ateus. E Vladimir Lenin fala o seguinte: a social-democracia baseia toda a sua visão de mundo no socialismo científico, isso é, no marxismo. A base filosófica do marxismo é o materialismo dialético, um materialismo que é absolutamente ateu e positivistamente hostil a toda religião. Ou seja, seguindo a lógica dele, tem que jogar nas costas dos ateus todas as mortes realizadas pelos comunistas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e me seguir. Para mais conteúdo, também me siga no YouTube, onde eu refutei inclusive o canal do Epifania Experiência várias vezes. Link na bio.